sou a Cíntia Maggi, nutricionista, cozinheira, amante da alimentação, e hoje você vai aprender uma torta de mandioca e frango, incluindo milho verde, alimentos que estão na safra. Você não pode perder, até já! Hoje a gente vai falar um pouco sobre esses alimentos que estão na safra, então mandioca e milho verde. A mandioca, ela é sensacional porque no caso de uma massa, ela não tem glúten, tem muita gente que não pode consumir glúten ou não quer consumir, então a gente vai dar uma dica bem legal, só que eu vou fazer uma torta de frango um pouquinho diferente, eu não vou colocar aquela parte de baixo e de cima não. A gente vai só colocar um refogado de frango, que você vai aprender a fazer já já, e depois então uma massa à base de mandioca. Gostou? Então é isso que vocês vão ver hoje. Acompanhem comigo a preparação do recheio. Bom, estamos prontos para começar o recheio. Em primeiro lugar, eu vou pegar 300 gramas de frango cortado em cubinhos. E aí o que vai acontecer? Você reparou que eu não coloquei gordura? Eu vou aproveitar a própria gordura do frango, não vou adicionar. Então ele vai começar a fritar. E daqui a pouco a gente vai mexer aqui um pouco e ele vai ficar soltando um pouco de água. E aí eu vou deixar até ele secar para poder colocar os outros ingredientes. Hoje a gente fala muito de economia, de como a gente deve cuidar do bolso também nessas épocas magras, né, de economia. Então, eu acho que o frango realmente é um dos alimentos que você pode lucrar muito com isso. Porque você pode comprar ainda com um certo preço, sem exagero, né? Então, outra coisa que você pode fazer também é usar sobras. De repente você fez um frango no fim de semana, sobrou um pouquinho. Aí você já parte para esse outro estágio, né? Porque a ideia aqui é a gente fazer um aproveitamento também. Por exemplo, o milho verde que vai entrar na receita foi o milho verde que eu comprei na espiga, cozinhei, daí todo mundo comeu o milho na espiga e sobrou um pouco. Então eu vou aproveitar para fazer o recheio com ele. Tá? Então isso eu acho legal também, até para você que faz congelamento, pode ter isso congelado e usar depois na hora que você precisar. Então agora a gente vai esperar esse frango soltar um pouquinho de água e começar a dourar. Bom, agora vai entrar aqui um dentinho de alho amassado e uma cebola picada. Agora, pessoal, essa receita aqui dá para vocês fazerem com a quantidade que vocês acharem melhor, porque de repente você tem um pouquinho só de frango ou de milho, aí você faz de acordo aí com a sua família. Isso aqui é o rendimento é de 4 a 6 porções. Depois eu vou explicar um pouquinho melhor. Ó, aqui a gente deixa dar uma refogadinha, né, para essa cebola começar a murchar. E aí eu vou juntar o tomate. Aqui eu tenho 2 tomates grandes. E já vou colocar um pouquinho de sal. Olha o sal, pessoal, sem exagero, hein? E um pouquinho de pimenta do reino. Isso daí também, pimenta, é muito opcional, você vai usar se você gostar. Então agora esse tomate vai soltar um pouquinho de água. Eu já vou colocar o milho também, porque aí ele já vai incorporando. Esse milho, né, como ele é um milho de espiga, você vai reparar que ele é mais firme. Você pode até usar o de lata, mas eu acho que hoje a gente está dando muita importância para produtos mais naturais, produtos que você possa comprar, que você possa escolher. Então, ó, vamos deixar ele quietinho aqui um pouquinho, refogando. Enquanto isso, a gente vai fazer a massa. Combinado? Então, vou ficar de olho aqui para não ter perigo, mas nós vamos para lá para fazer a massa. Uma massa super diferente de torta, feita à base de mandioca. Então aqui mandioca cozida, eu tenho uma xícara, não precisa exagerar na quantidade da xícara não. Eu quero
que fique um pouquinho aqui reservado, porque daqui a pouco a gente vai pincelar essa massa. Então, ó, você vai colocar, mas vai cuidado para não cair tudo, hein? Opa! Deixa um pouquinho aqui. Com a manteiga, eu já falei para vocês que eu gosto de manteiga, que eu prefiro do que margarina, porque no fim todas vão ter um tipo de saturação e no caso da manteiga você tem muito mais propriedade. Vou colocar 2 colheres de semente de linhaça. Semente de linhaça moída, você já deve ter ouvido falar, rica em ômega 3, ela tem uma gordura benéfica aí pro seu coração. Então, ó, vamos enriquecer isso aqui. 2 colheres de sopa. Isso aqui é para você ficar com uma alimentação mais equilibrada, mais nutritiva, né? Muito bem. Depois, o sal. Mais uma vez, cuidado. Uma pitadinha de sal só. E o fermento, só um pouquinho para dar uma leveza, porque a mandioca ela já tem uma fermentação natural, né? E agora eu vou colocar cerca de meia xícara de farinha de arroz. Por que eu estou usando a farinha de arroz? Porque como eu comecei a trabalhar com a mandioca que não tem glúten, e eu estava fazendo uma torta, eu resolvi usar a farinha de arroz. Isso aqui poderia ser um amido, poderia ser um amaranto, um polvilho doce. Todas essas farinhas não tem glúten, tá? Então agora nós vamos colocar só mais um pouquinho e vou colocar a mão na massa aqui pra gente mostrar a textura dela. Mas vê como é fácil de misturar? Agora, vamos lá. Uma folha de plástico desse tipo de congelamento que você usa aí no seu dia a dia, eu só coloco um pouquinho da farinha de arroz aqui para evitar aquela grude, né? Aí eu vou pôr a massa aqui no meio e vou cobrir com outra massa. Ó, você vai fazendo esse movimento para abrir essa massa, e aí é importante você ver o diâmetro da forma. Isso é um refratário, uma cerâmica. Eu acho que hoje a gente tem que priorizar vidro, né? Mesmo os utensílios, cerâmica, esse tipo de coisa, porque o plástico a gente deixa para usar só numa situação como essa e depois já vai para reciclagem, né? Não se esqueçam disso, que é importante também. Novos tempos, estamos nos ajustando a isso. Olha, a espessura da massa você vai escolher, tá? Mas o que é importante? Que quando você fizer esse movimento, ó, ela realmente tem um diâmetro maior do que a forma que você está usando, para poder depois cortar direitinho. Então aqui a gente vai esticar um pouquinho mais e pronto. Depois, na hora de colocar ali em cima, eu só vou calcular. Você é bom de pontaria? Pode ter que ser bom de pontaria, né? Ó, você só faz isso, olha que fácil. Isso aqui depois já vai lá para reciclagem. E aqui, depois que a gente colocar o recheio, é que vai entrar. Então, olha aqui, ó. Em casa, com calma, espera esfriar o recheio. A gente não deve trabalhar com o recheio quente. Mas aqui, pra gente não perder tempo, eu vou mostrar só como é o final, né? Pra você depois poder fazer aí na sua casa. Pessoal, não se esqueçam, hein? Curtam o vídeo se vocês gostarem, se inscrevam no canal, no sininho. A gente tem que lembrar de tudo isso hoje, para justamente eu poder continuar. A gente está começando o canal agora, mas com muita novidade, e eu pretendo trazer muita coisa legal para vocês. Olha lá, vamos lá na pontaria? Então é o seguinte, ó, calcula aqui. Pronto. Tirar isso aqui, esse excesso. Então aqui, ó, você vai fazendo essa borda. Se o teu dedinho começar a grudar, você passa aqui na farinha de arroz, tá? Importante. Ai, mas vai sobrar essa massa? Gente, sempre sobra massa, mas aí eu vou também te dar outra dica.
Aqui, ó, vamos apertar aqui tem um pouquinho mais de farinha de arroz, né? O importante é que essa massa não fique muito grossa também. Deu para vocês perceberem que já dá para vocês economizarem um pouco, né, de calorias, porque a gente só está trabalhando com ela em cima, deu, né? Então, lembra aquele ovo que você bateu e reservou um pouquinho? Então, isso aí nós vamos usar agora, ó. Você vai pincelar essa massa e aí eu quero te mostrar, né, o resultado dessa torta pronto. Mas antes, aquela dica que eu falei pra vocês. Ó, sobrou um pouquinho de massa, certo? Então o que você faz? Você faz uma bolinha e achata, ó. Aí a espessura você vê qual que você quer. Deixa eu te mostrar o resultado. Isso aqui ficou até grande demais, né? Aí você escolhe aí o tamanho que você quiser. E aí você assa junto com essa torta. Aí nesse caso, mesmo você pode, sabe, até colocar um pouquinho de queijo parmesão por cima, fica bem legal. Entenderam direitinho? Muito bom. Pessoal, esse é o resultado da torta pronta. Essa torta tem cerca de 6 porções, vamos imaginar 6 porções com 240 calorias cada porção. E sabe quanto ficou para fazer essa torta em dinheiro? Em din-din? R$12. Então assim, você economiza muito cozinhando e fazendo sua própria refeição, aproveitando os alimentos de safra. Bom, espero que vocês tenham gostado da nossa receita de hoje. E olha, aqui embaixo na descrição do vídeo você vai encontrar todos os meus contatos nas mídias sociais, onde você pode me encontrar com dicas e receitas bem legais. E não se esqueça, hein? Toca o sininho, se inscreva no canal, porque toda semana a gente estará junto aqui com vocês. Até mais!